qualquer hora dessa a gente vai. Mas é bom, né? Passear com família, sempre ia uma e a outra também, né? Aí já viu. E agora, a outrazinha já está com 4 anos, a mais novinha já pode já sair com a gente, ficar tranquilo lá. Pastor Renato, se tu uma bênção, fica à vontade aí, que Deus venha te abençoar poderosamente, ok? Boa noite, irmãos. Eu louvo a Deus por estar aqui outra vez, já tem bastante tempo, né, que eu não venho, mas é um prazer muito grande todas as vezes que nós estamos juntos. Eu entendo que é muito bom nós estarmos juntos e melhor ainda é quando nós nos reunimos para falar de Deus, né, para falar das coisas do nosso Deus. Eu vou pedir que você, mesmo no seu lugar aí, que você abra a sua Bíblia em João. A proposta de hoje é que a gente fale sobre a família. E eu creio que não existe nada mais atacado pelo maligno do que a família cristã. Nada mais atacado pelo maligno do que o casamento, do que o relacionamento familiar. E por isso, vamos falar hoje sobre a presença de Jesus na família. E tem um texto que, na maioria das vezes, a gente vai ler, né? Muitas pessoas vão usar esse texto. O interessante de João 2 é que você pode ler João 2 a sua vida inteira. Todo mundo vai pregar sobre a família e, na maioria das vezes, vai usar João 2. E todas as vezes que você ouvir alguém pregar sobre João 2, você vai ouvir uma mensagem diferente. É como um tesouro, né? É como você estivesse escavando e quanto mais você cava, mais o tesouro você encontra. Quanto mais fundo você vai, mais tesouro encontra. Assim é a palavra de Deus. João capítulo 2, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra de forma útil, de forma abençoadora na nossa vida aqui nesta noite, Pai. Fala ao coração de cada um de nós. Abençoa-nos. Nós te pedimos humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que todos digam amém e amém. Muito bom. Deixa a sua Bíblia aberta sobre o seu colo. A gente vai fazer um passeiozinho aqui no Evangelho de João.
em João, no capítulo 20, versículo 31, deixa claro a razão pela qual ele escreveu esse evangelho. João escreveu esse evangelho com o propósito de que eu e você, nós conhecêssemos a pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez gente, para que nós crescêssemos nesse Jesus, e ao crer em Jesus, nós tivéssemos a vida eterna. E qual a estratégia que João vai usar nesse evangelho? Todos os milagres que Jesus fez, de todos os sinais que Jesus realizou diante dos seus discípulos, João, o seu evangelho, o livro de João, vai relacionar 7 milagres de Jesus. E através desses 7 milagres, ele vai criando como que uma fotografia para nos provar que Jesus Cristo é Deus. E o primeiro milagre que ele registra é esse que nós lemos agora. Está em João, no capítulo 2. Quando Jesus, numa festa de casamento, ele transforma a água em vinho. E a mensagem que João está querendo nos transmitir aqui, no capítulo 2, que João está querendo nos ensinar, é que Jesus Cristo é Deus, e Ele é o Deus da qualidade. Quando Ele transforma a água em vinho, João está querendo nos mostrar que Jesus é capaz de transformar aquilo que está ruim numa coisa boa. Só Ele tem poder, só Ele tem poder. O segundo milagre que João registra está no capítulo 4, versículo 46, quando à distância ele realiza a cura do filho de um oficial. E a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Senhor da distância. Não há limites geográficos. Jesus pode estar operando aqui nesta igreja, agora, nesta noite, mas Ele também pode estar operando lá na sua casa, Ele pode estar operando lá em São Paulo, Ele pode estar operando lá no Japão. Não há limites para o poder de Deus agir. Ele tem todo o poder. E João avança, e o terceiro milagre que ele registra está no capítulo 5, versículo 18, quando Jesus cura um paralítico que já está naquele estado há 38 anos. E ali, a mensagem que João está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é o Senhor do tempo. Não importa quanto tempo passou, se foi 1 ano, 5 anos, se foram 10 anos ou 38 anos, como diz no capítulo 5 e 18, Ele pode fazer algo maravilhoso, porque Ele é o Senhor do tempo. O quarto milagre que ele registra está no capítulo 6, no versículo 1, quando Jesus multiplica os pães e os peixes. E a mensagem que João está querendo nos ensinar ali é que Jesus Cristo, Ele é o Deus da quantidade. Ele tem poder de multiplicar aquilo que é pouco em muito. E o quinto milagre está registrado em João 6:16, Jesus andando sobre as águas. Então ele é o Deus da qualidade, Ele é o Senhor da distância, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da quantidade, e quando Ele anda por sobre as águas, João está nos ensinando que Ele é o Senhor da natureza. Só Ele tem poder de vencer a lei da gravidade. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não apenas ele cria, mas Ele também sustenta todas as coisas, e Ele vai sustentar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Senhor de todas as coisas, e todas as leis da física, todas as leis da natureza estão debaixo do poder de Deus, estão debaixo do senhorio de Cristo. Amém, queridos? O sexto milagre está em João 9:41, a cura do cego de nascença. E a mensagem que João está tentando nos ensinar aqui é que Jesus Cristo é o Senhor do sofrimento.
Ele é o Senhor daqueles que sofrem. Ele é o Senhor daqueles que têm necessidades. Ele é o Senhor daqueles que passam por dores, que passam pelos reveses da vida. Ele é Senhor sobre tudo. Ele quer dizer para mim e para você que não há dor que eu sofra, não há dor que você sofra, que você passa, que Jesus também não sinta. Não há sofrimento que você passe, que Jesus também não sinta. Ele se identifica conosco. Ele sabe o que é sofrer, porque Ele passou pela linguagem do sofrimento. Ele é o Jesus que chora, Ele é o Jesus que se compadece, Ele é o Jesus que se identifica conosco, Ele é o Jesus que veste a nossa pele, e Ele sabe o que você sente. E o sétimo milagre, João 11, encerra com a ressurreição de Lázaro. E a lição que João quer nos ensinar aqui é que Jesus, Ele é o Senhor da morte e da vida. E esses 7 milagres de João estão registrados aqui no Evangelho de João, para que as pessoas leiam, para que você que está aqui hoje saiba, para que você se lembre, para que você veja e para que você creia em Jesus. E crendo em Jesus, você tenha a vida eterna. Mas nesta noite, vamos nos deter no primeiro milagre, que foi o texto inicial que lemos, João 2. E o versículo 11 e 12 diz assim: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Então João, ele coloca esse como o primeiro milagre realizado por Jesus. E a primeira lição que nós vamos retirar aqui desse texto que lemos, é que a presença de Jesus na família requer que ele seja convidado. O texto que lemos diz que Jesus estava numa festa de casamento, mas Jesus só estava naquele casamento porque ele foi convidado para estar ali. Ele foi chamado para estar ali. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você nesta noite é se você já convidou Jesus para fazer parte da sua casa. Se você já convidou Jesus para fazer parte da sua família. Jesus está dentro da sua casa ou Ele está do lado de fora da sua casa, batendo a porta, através de circunstâncias, de acontecimentos, mostrando a você que Ele precisa entrar, mas a despeito disso, Ele está sempre do lado de fora, nunca convidado para estar dentro. Jesus está dentro do seu lar ou está fora? Jesus está dentro do seu casamento ou Ele está fora? Jesus está presente no seu relacionamento ou Ele está ausente? Você já convidou Jesus para fazer parte da sua história, da história da sua vida, da história da sua família? Não é sobre estar em uma igreja, irmãos. Não é sobre fazer parte de cultos, não é sobre orar junto com os irmãos, ou cantar, ou ouvir mais uma mensagem. É sobre Jesus fazer parte da nossa rotina, da nossa história, da nossa família, da nossa vida. Eu quero dizer para você uma coisa, isso pode parecer muito simples, mas é fundamental. A nossa família precisa de Jesus. A nossa família precisa de Deus. A nossa família precisa de Jesus dentro da nossa casa. Jesus precisa ser o Senhor do nosso lar. E quando eu falo Senhor do nosso lar, Senhor é aquele que governa, é aquele que dá as ordens, é aquele que dirige, é aquele que comanda, é aquele que diz o que tem que ser feito. E muitas vezes vamos abrir mão das nossas vontades, muitas vezes vamos abrir mão do nosso querer, porque importa que a vontade de Jesus prevaleça
dentro da nossa casa. Amém, queridos? Jesus precisa ser o Senhor do nosso lar. Ele precisa ser o Senhor do nosso casamento, o Senhor da nossa família. Ele tem que entrar e Ele tem que fazer parte da nossa história. E é tão bonito o texto, veja no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Veja que Jesus também foi convidado. A presença de Jesus na família é extremamente importante. A casa em que Jesus está, o lar em que a presença de Deus se encontra, é um lar abençoado. É um lar abençoado. Jesus é o Senhor da nossa família e o lugar dele é dentro da nossa casa. O lugar dele é dentro da nossa casa. Convide Jesus. Convide Jesus. Segunda coisa importante que o texto vai nos ensinar está no versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E veja que eu acho interessante aqui a expressão tendo acabado o vinho. E qual é a lição que a gente aprende aqui? A lição que a gente aprende é que a presença de Jesus no casamento não impede o acontecimento de coisas desagradáveis. Mesmo Jesus fazendo parte da nossa família, haverão conflitos, haverão problemas nos nossos lares. Mesmo Jesus estando ali, nós passaremos por dificuldades na nossa família. Não existe casamento blindado, não existe relacionamento blindado, não existe família blindada. Mesmo que Jesus esteja presente no casamento, nesta família há conflitos. Nós não estamos numa redoma de vidro. Nós não estamos imunes aos ataques. A família é composta de pessoas defeituosas, de pessoas que têm temperamentos diferentes, temperamentos difíceis. A família é composta de pessoas que têm gênios diferentes, pessoas muitas vezes divididas pelo pecado, pessoas que querem que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do outro. Família é assim. Mesmo Jesus estando presente na família, não impede que haja problemas, não impede que haja dificuldades, que haja luta. Não existe família perfeita. Só tem um lugar que você vai encontrar a família perfeita. Sabe aonde? Facebook. Facebook você encontra. Instagram você vai encontrar família perfeita direto, porque ali ninguém tem problema. As famílias são maravilhosas, todo mundo bate foto agarrado, rindo, feliz, e coloca os textos mais românticos, mais bonitos. Mas como diz o outro, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E às vezes a gente quer cuidar da vida dos outros, a gente quer orientar a família dos outros, e nós mesmos temos problemas dentro da nossa casa. E nesse contexto de João 2, a festa de um casamento, ela poderia durar pelo menos 7 dias. As despesas dessa festa era a responsabilidade do noivo. E por isso que quando acabou o vinho, aqui no texto, nesta festa, quando acabou o vinho, foi chamado o noivo, porque era a responsabilidade dele. Os trâmites dessa festa. Eu não sei há quantos dias estava acontecendo essa festa, mas o problema aqui é seríssimo, porque o texto diz que o vinho acabou, o vinho da festa acabou.
E você sabe, irmãos, que aqui vinho é o símbolo de alegria na família. O vinho é o símbolo de prazer no casamento. Tudo bem, em algum momento da Bíblia, a Bíblia mostra as duas realidades do vinho. Você vai ver como exemplo em Provérbios 20, Efésios 5 e 18, você vai ver ali a desgraça que o vinho pode trazer para a família. Mas o vinho também é símbolo de prazer. O vinho também é símbolo de alegria, de bênção. E aqui nesse contexto, em que o vinho é o símbolo de alegria, o vinho acabou. Significa que a família pode estar necessitada, a família pode estar aguada, a família perdeu a alegria, a família perdeu o prazer. Sabe, como que se a família estivesse agora andando no piloto automático. As coisas não têm mais a cor que tinha antes, o brilho que tinha antes, o encanto que tinha antes. O noivo comprou uma quantidade de vinho, achando que seria suficiente para chegar até o fim. Isso quer dizer que muitas vezes a gente também faz os nossos planos para a família. Levantamos recursos para o casamento. Pensamos tantas vezes que nós temos o controle completo da família. Está indo tudo bem, está tudo suprido. O salário é certo, é garantido, mês a mês. Graças a Deus, da minha família não falta nada. Temos todas as coisas. E pensamos ter o controle completo da família, de tudo, como se nada de errado pudesse acontecer dentro da nossa casa. Mas acontece. Infelizmente, nós não estamos livres disso. O casamento não está imune ao imprevisível, ao desagradável. Não há casamento perfeito. Não há casamento imune aos problemas. E eu quero dizer para vocês uma coisa nessa noite, irmãos. Se nós ainda estamos casados, se nós ainda temos uma família, é porque Deus está guardando a nossa família. Deus está guardando o nosso casamento dos tropeços, porque é Deus quem protege o nosso lar de um divórcio. É Deus que está protegendo e guardando os nossos filhos. Ah, se não fosse o Senhor, nós não somos super-heróis. Se nós ainda estamos de pé, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Todo casamento tem problemas. Não adianta negar. Tem gente no casamento enfrentando uma fase de tristezas, enfrentando fases de lutas. E muita gente no casamento, a vontade que tem é de acabar com tudo. O que vive é apenas máscaras. A vontade que tem é de acabar com tudo. Mas Jesus está presente. Se você convidou Jesus para fazer parte da sua família, do seu casamento, Jesus não acaba com tudo, Jesus restaura tudo. Nós pensamos em acabar, mas Jesus está pensando em restaurar. Porque Ele é o Deus que restaura. A solução então é qual, pastor? A solução é entregar o teu problema para Jesus. É entregar a tua causa a Jesus. E Maria faz isso. Maria pede a Jesus que ajude o noivo a resolver o problema. Ele não vai conseguir resolver o problema da casa dele sozinho. Maria sabia disso. E Maria pede Jesus para resolver, ajudar o noivo a resolver o problema. Maria aponta para Jesus como o grande resolvedor de problemas. Jesus é o Senhor da família. Jesus é o Senhor da família. E aqui há um detalhe interessantíssimo. Antes de pensarmos em alguma coisa na família, nós temos que pensar no básico. Pensar no básico. Devemos nos preocupar
com as dificuldades, as necessidades, e através das nossas orações, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Precisamos aprender a levar os nossos problemas a Jesus. Muitas vezes levamos para o melhor amigo, muitas vezes levamos nosso problema para o irmão, muitas vezes se leva até problema para o colega de trabalho. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, levar o nosso problema para Jesus. Terceira lição que o texto nos ensina. Bom, a primeira é que a presença de Jesus é espontânea. Jesus precisa ser convidado. Segunda lição, a presença de Jesus não impede que as crises e os problemas cheguem no casamento, na família. A terceira lição é que a presença de Jesus na família é funcional. A presença de Jesus na família é funcional. O que significa isso? O vinho acabou, a alegria, o prazer, mas Jesus estava ali. O problema chegou, mas Jesus estava ali. E é interessante que Maria não queria que a festa terminasse por causa desse problema. Se a festa tem que acabar, que não seja por causa desse problema. Mas no versículo 4, Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. E a pergunta que eu faço é: qual é a hora de Jesus agir na nossa casa? Qual é a hora de Jesus agir milagrosamente, poderosamente na sua família? A hora de Jesus manifestar o poder na sua família é aquele momento em que nós não podemos fazer absolutamente nada. O momento em que você não pode fazer absolutamente nada não é o fim. Ali é apenas o início de Jesus começar a agir poderosamente dentro da sua família. Quantas famílias estão entristecidas? Quantas famílias estão magoadas? Quantas famílias aborrecidas? Quantas famílias desesperadas? Mas essa é a hora em que Jesus se faz presente. E a presença de Jesus, entenda isso, não é e não pode ser uma figura decorativa na sua casa. A presença de Jesus não pode ser apenas uma relação verbal, não pode ser apenas um conceito intelectual. Você saber que Ele existe, você saber que Ele pode mudar. Muitas vezes a gente já sabe disso há muito tempo. Sabemos que Ele está ali, mas não basta isso. É preciso entender e crer que Ele tem um papel funcional. O que significa isso? Ele tem poder de agir nas circunstâncias da sua família. Você precisa crer nisso, veementemente. E viver essa realidade na sua vida, na sua casa. Nos versículos 6 e 7, a gente observa que Jesus está presente, mas não para decorar o ambiente. Para que Jesus está presente então? Jesus está presente para ser obedecido, para ser respeitado. Jesus está presente na sua família para que você cumpra as ordens que Ele dá, para que você obedeça a sua palavra, para que você siga a direção que Ele está dando dentro da sua família. As ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus precisam ser obedecidos e praticados. Não é algo que vai apenas aumentando o seu conhecimento sobre Ele, mas é um conhecimento que redunda em prática. Não é apenas uma fé conceitual, abstrata, mas é uma fé operosa, é uma fé dinâmica, é uma fé que é colocada em ação.
grande parte dos problemas nos casamentos, grande parte dos problemas dentro das famílias, é porque a gente não aprendeu a obedecer a Jesus. A gente acha que isso dá trabalho demais, a gente acha que isso é dar uma volta demais, e a gente via de regra que as coisas mais rápido, e a gente tem um jeitinho brasileiro de resolver tudo, e é sempre com o nosso temperamento, sempre com o nosso gênio, e sempre a título de que temos experiência para resolver isso. E aí os grandes problemas acontecem. Significa que quando chega a crise, a solução é obedecer a Jesus. Veja no versículo 5, Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Obedeça a ele. Ele vai dizer algo ali, e não importa o que ele disser, obedeça. Fazei tudo o que ele vos disser. E aqui nós aprendemos algumas lições nesta presença funcional de Jesus. Versículo 7, ele manda encher os potes. Versículo 8, ele dá ordem aos servos. Na nossa relação espiritual, Jesus é o noivo e nós somos os servos. Jesus é o noivo e nós somos os servos. E nós temos que obedecer aquilo que ele nos mandar fazer. Sempre que recebemos uma ordem de Jesus, é sábio cumpri-la. É sábio cumpri-la, e cumpri-la não relaxadamente, mas cumpri-la com zelo, cumpri-la com determinação. Eu quero que vocês ouçam algo nessa noite. A obediência precede o milagre. Não adianta você esperar um milagre na sua família, se você não está disposto a obedecer. Jesus não lida no sentido de realizar milagres e transformações na vida de desobedientes. A obediência é o caminho que Jesus chega na sua casa, na sua família, para transformar. Você que espera um milagre na sua vida, você que espera um milagre no seu casamento, você que espera um milagre na sua família, saiba de uma coisa: o milagre vem pelo caminho da obediência. Obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. E nós devemos usar no serviço de Cristo qualquer recurso que Ele nos disponibilizar. Qual era o recurso que tinha disponível ali em João 2? Era a água. Água não tem cheiro, água não tem cor, água não tem sabor. Talvez a última coisa, ou nem estivesse na nossa lista, de escolher, seria a água. Mas era o único recurso que tinha. E Jesus diz no versículo 7, enchei os potes de água. E aqui, irmãos, vem a quarta lição, muito preciosa nesse texto. A presença de Jesus no casamento, a presença de Jesus numa família, é uma presença transformadora. Transformadora. A presença de Jesus na família é necessária para produzir grandes milagres. É por causa do temor à presença de Jesus que a pessoa deixa de fazer algo contra o seu cônjuge. A carne incita a fazer algo contra a família, mas por causa do temor que você tem a Deus, você refreia, você não avança. O temor de Deus é a nossa baliza, é o nosso freio, é o nosso cabresto. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. É a presença de Jesus que nos segura, é a presença de Jesus que nos sustenta. A presença de Jesus é necessária. Nós precisamos de Jesus. Você precisa da presença de Jesus na sua vida. Porque vai ter momento que você vai fazer
ou você vai deixar de fazer quando você perceber que Jesus está presente? A presença de Jesus é a sua baliza. É o voto de Minerva. Faço ou não faço? E aí, quando Jesus está presente, quando a presença de Jesus está habitando em você, quando Jesus está reinando sobre os seus pensamentos, sobre os seus impulsos, sobre a sua vida, você saberá o caminho certo a seguir. Você saberá conduzir a sua família. Você não andará confuso, porque a presença de Jesus, a sabedoria que vem dele, dissipa toda dúvida, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos. Jesus vai dirigir você, cada momento da sua vida. Faz ou não faz? Vou ou não vou? Realizo ou não? E aí, Jesus vai estar ali te conduzindo o caminho certo a seguir. Irmãos, a presença de Jesus na família é necessária para produzir grandes milagres. Porque a presença dele é transformadora. Jesus fez o milagre a partir da obediência. O texto diz, encheu os potes e eles encheram. Ou seja, para que o milagre acontecesse, era necessário que eles obedecessem. Jesus faz o milagre a partir da obediência. E se ele diz, perdoa, você tem que perdoar. E se ele diz, ame, você tem que amar. E se ele diz, baixa o seu ego, baixa a soberba, você tem que se humilhar. Se ele diz isso, você tem que se humilhar. Não tem jeito. A verdade é que ele não fará um milagre no seu casamento, ele não fará um milagre na sua família, se você não aprender a obedecer aquilo que ele te pedir. Saiba disso, só Jesus pode transformar. E ele tem poder de transformar todas as áreas da sua família. Tem poder de realizar milagres na família. O nosso Deus é poderoso, irmãos. O nosso Deus restaura casamentos. O nosso Deus restaura relacionamentos entre pai e filhos. Deus restaura famílias inteiras. Deus restaura famílias brigadas. Deus restaura famílias com problemas de perdão. Deus restaura famílias com problemas de reconciliação. Deus é o Deus que faz milagres. Só Ele pode transformar uma relação aguada em vinho de alegria, de prazer e de satisfação. Jesus sempre tem o melhor para nós. Você sabe como é o homem, né? E a mulher. A gente, muitas vezes, via de regra, a gente começa bem. Não é difícil a gente começar alguma coisa bem. Mas, às vezes, a gente termina mal. Começa bem e termina mal. A lei do homem é a lei da degradação. Nem sempre a gente começa bem e termina bem. Na maioria das vezes é começando bem e terminando mal. É a lei da degradação. Mas a lei espiritual de Jesus é a lei da transformação. Jesus, ele começa bem e termina melhor ainda. É a lei da transformação. Jesus vai trabalhando na família, Jesus vai trabalhando no casamento, Ele sempre vai trabalhando para o melhor, porque Ele é o Deus da qualidade. Ele é o Deus da qualidade. Ele consegue transformar água sem cheiro, sem cor, sem sabor, em algo agradável. Veja no versículo 11, todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando Jesus faz o milagre no casamento, quando Jesus faz o milagre na família, Ele sempre coloca o melhor. Pensa nisso. Você pode estar enfrentando uma fase difícil no seu casamento. Você pode estar enfrentando um problema complicado na sua família.
Você pode estar enfrentando uma dificuldade, uma situação difícil, até mesmo na sua vida pessoal. Talvez possa haver alguém em nosso meio que diz: olha, pastor, parece que a minha vida não há mais jeito. Parece que as coisas lá em casa se tornaram tão difíceis que avistar uma saída é complicado demais. Meu casamento está aguado. Meu casamento está sem cheiro, sem cor, sem sabor. Meu casamento está sem brilho. Meu casamento está sem beleza. Ah, pastor, a minha família está destruída. Talvez há alguém assim nesta noite aqui, nesta igreja, ou talvez alguém me ouvindo através das telas desse celular. A minha família está destruída, a minha família está no pó. Eu quero dizer para você uma coisa nesse momento, em nome de Jesus. Você creia que Jesus tem poder de transformar a sua família. Jesus tem poder de transformar a água em vinho. Ele pode restaurar o seu lar. Obedeça a Jesus. Convida Jesus para fazer parte da sua casa. Então, irmãos, aprendemos 4 lições. A presença de Jesus no casamento é espontânea. Jesus precisa ser convidado. A presença de Jesus no casamento não impede que a sua família seja uma família defeituosa, no sentido de haver problemas, de haver lutas, de haver dificuldades nela. Terceira lição, a presença de Jesus é funcional, ou seja, a presença de Jesus é útil. Você não pode viver em família se Jesus não for o Senhor da sua casa, ou seja, aquele que manda. Em quarto lugar, a presença de Jesus é transformadora. Ele faz o milagre a cada dia, dia a dia, no nosso casamento, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Você crê nisso? Diga amém. E o texto vai terminar. Versículo 11 e 12, ainda ensinando lições. A transformação de água em vinho foi feita por Jesus, é o seu primeiro milagre, diz o texto. Outros sinais seriam feitos, outros sinais seriam registrados com o propósito de comprovar que Jesus Cristo é Deus. Então veja, na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa igreja, não há limites para Jesus fazer milagres. O estoque de milagres de Jesus jamais acaba. Jamais acaba. Se Jesus está na realidade da sua vida, se Jesus está na realidade do seu casamento, da sua família, toda vez que houver necessidade, Ele vai fazer. Porque Ele está ali. Porque Ele está ali. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E com esse primeiro milagre, Jesus revela a sua glória. A natureza das coisas não transforma a água em vinho. Eu e você não temos capacidade para transformar a nossa família em algo melhor. O que nós precisamos? Precisamos de Jesus. E aí, precisamos entender que a glória de Deus tem que se manifestar na nossa família. Família cristã, a glória de Deus tem que se manifestar na sua família. Se você olhar para uma família, se você olhar para um casal que recebe diariamente os milagres de Deus na sua vida, pode ter certeza, aquela família está promovendo a glória de Deus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor. Ele comerá o fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Família abençoada promove a glória de Deus. Os discípulos creram em Jesus e perceberam a glória de Jesus por trás daquele milagre. E aqui tem uma lição que serve para os nossos filhos,
que vão construir famílias, e os nossos filhos que vão partir para o casamento deles, sabendo que a presença de Jesus é indispensável para a vida familiar. Nós não podemos abrir mão de deixar esse legado de fé. A melhor herança que você pode deixar para os seus filhos não são imóveis, não é um bom dinheiro na conta. A melhor herança é você andar com Jesus hoje, é você deixar um legado de fé para eles. Os filhos precisam aprender a crer em Jesus dentro de casa. Às vezes a gente joga essa responsabilidade para a igreja, mas é o papel da família ensinar os filhos a crerem em Jesus, porque a fé, ela começa dentro da família, a fé começa dentro da nossa casa. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Eu vou pedir que você feche seus olhos aí no seu lugar, que você curve a sua cabeça, que você ponha a mão no seu coração, feche os seus olhos e que você pense na sua família. Talvez ela não esteja toda aqui, mas quando você coloca a mão no seu coração, é sobre a sua família que você está impondo as suas mãos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. O Senhor nos conhece. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor na nossa família, de um milagre que só o Senhor pode fazer. E nós não vamos procurar ninguém. Para quem iremos, Senhor? Para quem iremos nós? Nós não vamos a lugar nenhum, Senhor. Nós vamos ficar na Tua presença. Vamos fazer como Jacó. Nós não Te largaremos enquanto o Senhor não nos abençoar. Nós não temos ninguém na terra, não temos ninguém no céu. Senhor, Tu és a nossa porção, Tu és a nossa herança. Nós precisamos desse milagre, Pai, dessa cura, dessa restauração. Nós precisamos de salvação na nossa vida, salvação na nossa casa, salvação no nosso casamento, salvação na nossa família, nos nossos relacionamentos. Então, Pai, do Teu trono de graça, ordena a vitória para o Teu povo nesta noite. Ordena do Teu trono milagres, Senhor, na família do Teu povo que Te busca. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, a nossa família não é nada sem Ti, e nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito fale com cada um aqui nesta hora. Que o Teu Santo Espírito venha falar e ministrar a cada família, dizendo: creia em mim, porque eu tenho poder para resolver o seu problema, eu tenho poder para resolver as suas dificuldades. Ó Deus, nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos nas Tuas promessas, e nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que vemos, nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos pelas Tuas promessas, Senhor. Nós vivemos pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós e opera um milagre hoje aqui, Senhor, para o louvor da Tua glória, para que as famílias sejam edificadas e para que o Teu nome seja glorificado. É o que Te pedimos, Pai, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus.